Muito bem, Nostalto. Boa noite. Você quer o quê? Ah, tá. Pode. Eu fico na frente do quadro na filmagem. Ah, meu Deus. Não, mas teve... Na verdade, teve um dia... Na verdade, o microfone é um problema que vai continuar por enquanto. É. Que não ouve as perguntas. Já tem o pessoal reclamando. Mas tem uma aula que não pegou o quadro porque estava sem internet e aí não dava para mexer a câmera, que a câmera depende da internet. Aí ela ficou aqui no meio. Foi, isso aí. É isso assim. Silvano, você está tão quietinha para fazer a prece? Ah, então tá bom. Que assim seja. Muito bem, a gente está na página 73, finalzinho, último parágrafo. E a gente tinha parado em qual era a solução dos nossos problemas. Não sei. A solução dos nossos problemas só é possível se aceitarmos o convite de Jesus para sermos aprendizes, conforme veremos em detalhes no próximo capítulo. Pois com essa postura aprendemos em todas as circunstâncias. O aprendiz foca a solução do problema. Quando erra, cria uma questão para ser resolvida. Contudo, não fica chafurdando no problema, na culpa ou na desculpa. Quando alguém faz algo errado, reconhece de forma responsável que se equivocou. E na condição de pessoa responsável, aprende com o erro, realizando uma conquista, aprendizado. Então, aqui já vai começar a desdobrar, quando chegar nas figuras vai ficar bem claro, tá? Mas a primeira situação é de nós não nos colocarmos no ponto de razão fixa. O que é a razão fixa? A razão pétrea, onde eu tenho razão sempre e eu não mudo essa posição. Mudar a posição de pensamento, para muitos, é sinal de fraqueza. Ué, mas você não pensava assim? Ué, como diz Raul, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Então, essa mutação de personalidade não é algo frágil, muito pelo contrário, mas é de nós humanos que estamos no processo de evolução. Evolui, progride. Você sai de um ponto e vai para o outro. E se você sai de um ponto e vai para o outro, o pensamento muda. Perfeito? Só que nós gostamos muito de ter razão. E a luta também é contra isso. Mesmo que as situações mostrem que eu não tenha razão, eu quero tentar ainda comprovar que eu tinha razão de alguma forma.
E que se fique muito claro que eu não tinha razão, eu percebo que eu não tinha razão, eu não falo assim, eu errei, tá bom, tudo bem, agora entendi. Não. A gente fala, não, mas eu pensei desse jeito porque aí eu dou uma desculpa do porquê eu estava pensando daquele jeito. Não é porque eu era ignorante, era porque me passaram essa informação errada. Aí eu quero, novamente, bode expiatório. Procuro colocar a culpa do lado de fora. É isso que ele vai colocar, né? Que quando a gente tem conquista-aprendizado, quer dizer que houve um reconhecimento de que, ok, não é assim, aprendi. Aprendi de fato? Provas da vida. Aí vai ver, não aprendi tão bem assim. Preciso de mais provas, mais exercícios. É esse o convite da vida. Se agirmos assim, a vida será sempre suave. O fardo a ser carregado será sempre leve, porque é da vida que as coisas sejam assim. Deus nos criou simples e ignorantes para aprendermos com os nossos acertos e erros. O ser espiritual que age com base nessas premissas entra num movimento que chamamos de pureza de propósitos. E aí esse termo ele vai usar diversas vezes ainda nesse capítulo. Pureza de propósitos. Muitos podem pensar, pureza de propósito é algo muito difícil, porque só espírito puro pode ter algo relacionado à pureza. Não. Aqui a gente está falando de um propósito seu. Não precisa ser um propósito do outro. É um propósito com a própria consciência. E entender que se a consciência, né, se a gente vai falar muito disso, se as leis de Deus estão escritas na consciência, eu brigo com as leis de Deus. Você lembra que a gente fala que briga com Deus, não faz de acordo com as leis divinas? Eu ajo contra as leis de Deus? Se a lei de Deus está na consciência, eu estou agindo contra a minha própria consciência. Tá? Então, a pureza de propósito que ele vai explicar. Tá? Na busca pela verdade, o aprendiz da vida é convidado a trilhar os caminhos amorosos que Jesus indica, desenvolvendo a pureza de propósito, com a qual se entrega a um trabalho disciplinado, buscando se iluminar pela verdade a partir do desenvolvimento do poder amoroso em relação à vida. Com isso, torna o jugo suave e o fardo leve. A pureza de propósitos está focada no processo de autotransformação a partir do autoconhecimento, resultado do sentimento do auto-amor, no qual, após se arrepender dos atos de desamor praticados, a pessoa busca focar a sua vida na direção do amor. Não significa que ela se tornou pura espiritualmente, do ponto de vista moral, pois todos estamos muito distantes dessa meta, mas que estará buscando, na pureza de propósito, se auto-iluminar, se purificar. Então, é uma busca. Essa busca que eu faço de propósito consciencial é um ponto que eu miro, mas não que eu estou nele agora. Então eu tenho um foco. Aí começam os problemas. É como eu atinjo esse foco? Como eu atinjo esse alvo? Como eu chego lá? Então você definiu um norte. E aí cada um tem o seu a partir do seu ponto de partida, porque são pontos de partida diferentes. É o famoso história do GPS. O que você fala com o GPS quando você quer ir para algum lugar? Qual é a primeira informação que você dá? Onde você está. Porque onde você está é o importante para ele definir a segunda pergunta. Onde você vai? Então, por isso que ele fala de autoconhecimento. Tá, onde você está? Estou aqui. Aonde você quer chegar? Aqui. Aí dá para fazer um traçado. Só que o que a gente faz? Eu quero chegar lá, mas não importa de onde eu estou. Não vai dar certo. Porque não vai saber trilhar o caminho, porque não vai existir o ponto de partida. Então, eu preciso definir o ponto de partida. O que é definir o ponto de partida? Autoconhecimento e percepção dos erros. Eu sou assim, eu estou assim, eu tenho esses problemas, eu tenho essas virtudes, eu tenho esses benefícios, sou grato por isso, isso, isso.
definiu. Tá, para atingir esse ponto, como eu vou trilhar? Eu quero um ponto, ser menos ansioso. Focou. Jogou. Tá, como eu vou fazer isso? E aí não posso colocar ansiedade e nervosismo quando eu não consigo, no dia a dia, dar um passo que vá em direção ao alvo. Por quê? Porque senão eu crio um novo problema e eu fico mais ansioso porque eu quero me tornar menos ansioso. E aí fica meio esquisito, porque a gente é disso. Eu queria tanto ser mais calma, eu não consigo ser mais calma, e fica falando desse jeito. Né? É óbvio. Por quê? Virou uma nova batalha. Outro cavalo de batalha que não vai ser vencido. Vira culpa, sempre vai virar culpa, mágoa. Né? Por isso que ele fala que é uma busca, é entender, propósito, análise. Eu sei que eu não estou na minha melhor performance e eu quero atingir aquele ponto. Perfeito? Nessa busca da pureza de propósito, a pessoa começa a agir em conformidade com a verdade. E o seu foco é a autoiluminação. Ela não mais age como alguém que deseja mascarar a realidade. Não age como quem quer agradar do jeito que faz a Marilda, que é o caso que a gente está estudando, né? Lembrem da Marilda. Quando lida com pessoas fora da família. Ela age como quem quer ser autoiluminar, desenvolvendo a segurança, o prazer de viver, o poder amoroso manifestado pelo amor a si mesma e ao próximo como a si mesma. Então, esse foco que ele coloca de autoiluminação é não querer mascarar a realidade que a gente trabalhou muito aqui. Por que a gente fica ansioso muitas das vezes? Porque eu quero mostrar para o outro aquilo que eu não sou. Entende? Por isso essa necessidade de ter razão. Então eu tenho que mostrar que eu sou inteligente, eu tenho que mostrar que eu sabia do assunto, eu tenho que mostrar que eu acertava, que eu não era uma pessoa menor em qualquer qualificação que a gente possa dar. Porque tem muito desse pensamento. Eu quero mostrar para a Lorena uma coisa que eu não sou. E aí eu começo a montar isso em torno dela. Por quê? Quando ela comprovar, Luiz Guilherme, isso é tão legal que você faz, eu sei que é tudo artificial, eu estou tendo uma comprovação dela. E aí eu acho que eu tranquilizei minha consciência, mas isso tudo é ladainha minha, que não tem objetivo nenhum. Tá, como vencer isso que ele fala de mascarar a realidade? Que a gente está falando desse termo ali, mascarar a realidade. Como eu não mascaro a realidade? Se coloque como você é, com os seus medos, com as suas... Não tem problema nenhum em você dizer. Uhum. Uhum. Sim. A cobrança é maior por ser espírita. A cobrança essa cobrança de ser quem você não é de fora também. Então, por exemplo, a cobrança do espírita. Vou pegar o exemplo que você deu. Somos espíritas, sejamos tarefeiros ou não, mas tem um peso quando a gente se intitula de algo. Por quê? Se espera do espírita, aí você vai pegar lá no Evangelho, né, os verdadeiros espíritas, os bons espíritas. Aí você vai ler aquilo, vai ler o homem de bem. Você não é aquilo. Isso é certo, é certeiro. Porque aquilo é um alvo. É o esforço que eu faço para atingir aquilo. Então, eu podia falar assim, a gente está aqui no curso de ansiedade. O Luiz Guilherme não é ansioso, por isso que ele vai dar o curso de ansiedade. Não, muito pelo contrário.
É por ser ansioso e por precisar disso que a gente tem que trocar a figurinha. É. Não, porque senão a gente vira santo. Vai chegar no atendimento fraterno e vai falar, nossa, a Lorena é incrível, ela não tem problema nenhum, porque ela já resolveu todos os seus embrólios íntimos. E não tem, é todo mundo com os seus monstros. Cada um com os seus monstros, e existem. Só que, aí eu vou pegar o problema que o livro traz. O que eu faço? Eu mascaro essa realidade. Não, se eu estou dando um curso de ansiedade, eu sou não ansioso. Eu poderia aqui me colocar como um palestrante, né, percebeu? Né? Se coloca no pedestal, se afasta dos outros, agora vocês me ouçam porque eu tenho a solução dos seus problemas. Eu não tenho a solução dos meus, eu vou ter de vocês? Não vou. Não tenho essa pretensão. Então percebo que não é mascarar. Botar justamente a máscara que a gente falou da última aula. Botar uma máscara de pessoa tranquila, serena, né? O espírita perfeito, o homem de bem, um espírito puro, que está aqui como... Eu sou missionário, eu não sou espírito de prova e expiação, né? Eu encarnei aqui sem querer, então vocês aproveitem da minha pessoa. Tem muita gente assim. E aí esse esforço que a pessoa faz para manter é que gera muita ansiedade. E é uma panela de pressão. Isso explode. Explode. Isso. Mas... estende. É troca. Graças a Deus, eu tenho conhecimento teórico e eu estou buscando melhorar. Vocês já ouviram aquele... É muito comum ouvir assim, nossa, velório de espírita é diferente, né? Ninguém chora. Não sei de onde as pessoas tiram isso. Pode não ter um desespero, ok, que bom. Mas chorar, chora. É do humano. Não é porque você se tornou espírita, você deixou de ser humano. Você é humano. Você vai sentir saudade, vai sentir falta, vai sentir dor, vai sentir medo. Não tem atravessei aquela porta ali e de repente tudo caiu porque eu estou dentro da casa espírita e tudo é mágico. Não. Antes fosse, né? Seria bom, né? A pureza de propósito fortalece o sentimento de aprendiz que encontra o descanso para a alma. A serenidade consciencial pelo desenvolvimento gradual das virtudes, pelo qual se liberta dos extremismos da culpa e da desculpa, transmutando definitivamente esses movimentos egóicos que levam a criatura, ao invés de se autotransformar, a se desviar do caminho seguro. Então, toda hora o nosso ego, ele quer comprovar que ele está certo, ele quer comprovar que para o outro que ele tem que ser valorizado. Então, o ego, ele faz uma construção de defesa da personalidade, da consciência, que é dele, não é que ele seja mau. É uma situação imune do ego, da imunidade do ego. Ele se protege, porque ele quer se firmar. Só que o que o ego faz? Ele se isola. Ele se isola na personalidade Luiz Guilherme. E aí ele quer proteger Luiz Guilherme do mundo. E crê que a proteção do mundo é tornar ele uma pessoa forte, e as máscaras ajudam isso. Então o ego ele é muito iludido por essa personalidade. Aí quando você começa a quebrar essas fronteiras em torno do ego, a desabilitar essas fronteiras, ir além, você começa a perceber que você é muito maior que só o Luiz Guilherme, que só a sua personalidade reencarnatória atual, você começa a perceber, não, eu tenho problemas maiores e muito mais profundos, que é de uma personalidade espiritual vasta. Então, aquilo que me incomoda no meu ponto egóico tem um fundamento de vida anterior. Vai ter. Sempre tem.
O que está incomodando o ego é algo que é o revés que aconteceram em vidas anteriores, e principalmente inseguranças e medos de ser exposto. O ego não gosta de ser exposto, a não ser que seja para ser vangloriado. Mas o ego, ele não gosta de ser exposto em nada. Ele não gosta de ser pego desprevenido. Por isso que ele vai se protegendo. Eu tenho que ter sempre a resposta na ponta da língua, eu tenho que ser sempre a solução, eu tenho que ter sempre uma afirmativa para quem venha me questionar qualquer coisa. Por isso que eu brinco quando a pessoa se torna espírita, é muito engraçado, que ela começa a responder tudo aí na rua. Está com uma roda de amigos, fala, o que o espiritismo fala disso? E a pessoa fala. E fala tudo errado, mas fala, ela vai responder. Ela vai responder, ela quer responder. Porque imagina o espírita não conhecer desses assuntos que as pessoas de outras religiões estão conversando, ou quem não tem religião. Eu tenho que saber responder. Por quê? Olha só, mascarando a realidade. Querendo criar algo que não é, ou que não alcançou ainda. É isso. Então, esse medo, aí fala errado, aí depois fica pensativo, eu falei errado. Isso tudo vai somatizando. Vai somatizando. E às vezes é a conta-gotas mesmo. Quem busca... Na livraria? Não leu esse... Ué... Não, é pior quando a gente... E quando a gente dá palestra? Você já leu? Nunca li esse livro. Não é possível. Mas você está dando palestra e nunca leu? Não, nunca li. Ou então pergunta que fazem estudo. Você sabe disso? Eu falei, não sei. Porque creem que a gente é um oráculo. O atendimento fraterno, tudo. É tudo em torno. Sim, a pessoa espera algo de você, você dá uma negativa, a pessoa coloca em xeque uma máscara que parece... Ela que colocou a máscara em você. Porque ela vem para rotular você. Assim como a gente tenta rotular os outros. A gente tenta rotular, e a gente rotula o tempo inteiro. Então a gente começa, principalmente na convivência, a gente vai rotulando assim, 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 assim. Qual é o problema? A gente não troca os rótulos. Deixa lá, um super bonder. E não tira, não percebe que a pessoa está mudando. E que eu também estou mudando. Sabe? Mas tem que ser assim. Sim. E cuidado com quem responde tudo. Quem sabe tudo. Cuidado, porque vai ter pessoas. E são pessoas, você vai ver, são pessoas ansiosas, nervosas. Por quê? Tem que manter sempre a afirmativa do ego. Aí, eu falei aqui desse busca pureza, não fica focado no movimento de não querer errar. Aí, nem acredita que o erro faz parte da vida, pois sabe que está na vida com o propósito de aprender, dando o melhor de si para acertar, e que nessa busca pode errar, responsabilizar-se pelo erro, aprender com ele para depois repará-lo, evitando repeti-lo. Aí ele coloca uma figura aí, né? Essa figura eu não vou desenhar, não, vou desenhar a terceira figura, que ele vai explicar na próxima página. Mas esse lado aqui, dessa figura 4, é o nosso aspecto egóico e negativo. Esse daqui é a visão negativa, tá? Essa imagem. Então, você tem primeiro a expectativa em relação a várias circunstâncias da vida. Tudo que acontece na sua vida, você tem certa expectativa. Eu espero uma resposta determinada desse determinado assunto do trabalho, do determinado assunto da família, do determinado assunto da vizinhança, o que for.
crio expectativas da saúde, do quadro de saúde da família, o meu. Quando tem essa percepção egóica, né, ausência de sentimentos de aprendiz, que quer prevalecer a própria vontade. Então, eu tenho uma expectativa egóica. Então, eu já espero uma determinada resposta que eu quero. E aí, eu caio nos desrespeitos às leis divinas. Exigência de garantia e satisfação das expectativas vai gerar o quê? Frustração, ansiedade decorrente da não realização. Porque você está engessando o processo. A resposta dessa equação é essa. Aí a vida vem, te dá uma rasteira e mostra outra resposta. Fala, como assim? Não foi do jeito que eu quero. Não é nem queria, porque quer ainda. Que não desiste fácil. E ele vai explicar isso tudo aqui na página próxima. Então, inicialmente, estudemos o esquema representado na figura 4. Todo ser humano nutre expectativas em relação às várias circunstâncias da vida. Isso é pontual. Ah, não, eu sou um espírito elevado. Também gera expectativa. Porque senão não tem aquela estrutura que a gente conversou, do ego, do self, das sombras. Todos têm. Essas expectativas dizem respeito a tudo o que acontece em nossas vidas. As várias atividades que efetivamos, as pessoas com que relacionamos, o ambiente em que vivemos, que trabalhamos. Para que desenvolvamos as virtudes, é importante que reflitamos a respeito das expectativas egóicas para buscar nos conectar com as expectativas essenciais em relação à vida. Muitas pessoas, apesar de bem intencionadas, nutrem expectativas egóicas em relação à vida. Como isso ocorre? Há uma ausência de sentimento de aprendiz, fazendo com que a pessoa queira prevalecer a própria vontade e não a vontade de Deus, nas várias circunstâncias que a afetem. Então, eu tenho qualquer desafio que está acontecendo na minha vida. Eu quero que o resultado saia desse jeito. Como é que eu vou fazer minha prece? Deus é um serviçal. Deus se torna um mordomo. Então, querido Pai, que essa situação da minha vida se resolva assim, 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 e ainda dá um extra, a gente ainda coloca algumas coisas extras. Eu quero que se resolva assim. Então, isso é oração, gente? Isso é a afirmação de uma expectativa que vai ser frustrada. Vai ser frustrada. É ordem de serviço, você está despachando. Eu vou abrir um chamado para Deus aí, para quem trabalha com TI, né? Abre um chamado lá, aí você abre um chamado com Deus para resolver aquela situação. Nesse processo, a pessoa nutre expectativas de controlar tudo e todos à sua volta. Entra em ilusão de controle que acontece em maior ou menor intensidade conforme a pessoa. Por quê? Se eu estou querendo controlar Deus, você acha que eu não vou querer controlar o outro? É óbvio que eu vou. Se eu tenho a pretensão de controlar Deus, imagino que eu não vou fazer com alguém da família. É fichinha, do trabalho. Eu vou querer controlar tudo para que se torne resultado esperado, que eu espero. Se a pessoa for uma desconfiada explícita, daquelas que nem hipótese admitem a existência de Deus, entra em um processo de pseudo-onipotência e prepotência, tentando controlar por si mesmo o mundo externo, produzindo com isso muita impotência, insegurança, medo e ansiedade. Tudo bem, eu não creio em Deus, então eu não faço a prece ordenando Deus que faça conforme eu queira. Não creio em Deus, ou duvido de Deus. Aí o que eu faço? Eu tenho que fazer o papel dele. Aí eu sou onipotente. Se eu sou onipotente, eu sou uma pessoa manipuladora. E aí eu quero manipular como o outro pensa, como o outro fala, como o outro age, o que o outro deve fazer. Para quê? Para que gere a minha expectativa. Porque eu estou mirando um resultado. Vocês estão percebendo isso? O ansioso,
ele mira um resultado específico. E se ele mira um resultado específico, ele tem que movimentar para que aquele resultado aconteça. Então, ele vai manipular, ele vai fazer jogo mental, vai fazer. Por quê? Porque sabe que vai dobrar outra criatura. E como é que manipula? É jogo das sombras mesmo. Vai manipular. Às vezes com cara de bom moço. Porque a gente pensa no manipulador como, né? Deixa eu fazer meus planos maléficos. Não, às vezes com cara rindo à toa para você, e é manipulado. Se a pessoa for uma desconfiada implícita, daquelas que creem em Deus de forma dogmática, pois não refletem sobre as leis divinas, acreditando que Deus é um serviçal delas, ela vai rezar pedindo para Deus que as coisas sejam da forma como ela gostaria e não da forma como a vontade de Deus determina ser o melhor para ele. E aí ela se enche de expectativas que aquilo ocorra e que as graças que deseja sejam alcançadas. Então percebam, é o que a gente já tratou aqui. Em ambas as condições irão acontecer uma tentativa de desrespeito às leis divinas, especialmente às leis de trabalho e de progresso. Então eu vou contra as leis de Deus, né? É igual no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. Vocês rezam essa parte da oração com muita fé? Seja feita a vossa vontade. Você fala, seja feita a minha vontade? Então, essa pegadinha que Jesus deixou no Pai Nosso é a mais difícil da oração. Porque a gente não quer que seja feita a vontade de Deus, por quê? Porque eu sou controlador. Eu quero controlar tudo. Porque eu desconfio até da vontade de Deus. E aí eu fico desconfiando da sombra de tudo. E aí eu me torno o quê? É óbvio que eu vou... Gente, quem é desconfiado de tudo vive uma vida tranquila e serena? Dorme? Não dorme. Se torna ansioso. Por quê? Está todo momento fazendo checagem. Você fez isso, fez aquilo? Tá. Fez mesmo? Tá. E vai. E fica nesse... então, vencer isso é muito complexo. É muito difícil. E aí a gente fica querendo checar, rechecar. Difícil. Então, é essa desconfiança de tudo e de não botar Tipo, tem coisa, gente, que a gente tem que botar na mão de Deus. Coloca na mão de Deus e vai. Então, eu tenho... Não é displicente, mas, por exemplo, eu tenho um familiar, né, um primo distante, que ele, quando trancava o carro na rua, o que ele fazia? Ele dava 10 voltas no carro e ia tal, e ficava. Aí depois olhava, aí fazia quase um distanciamento no meio-fio, olhava para um lado para o outro e ia de novo. Numa espécie de toque, porque gera toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então fica dando volta. Por quê? Não está deixando. Você não precisa, não é um carro forte. Você trancou. Sabe que a porta tranca. Não é deixar o carro aberto. Não é deixar a janela aberta. Não é ser displicente. Mas você fez o básico, segue. Perfeito? Mas a gente quer. E fica nessa... É o que a gente brinca do checar o gás quando sai de casa. Né? Chegou em algum lugar aí, né? Ih, Beth, quantas vezes? O clique do gás, conversa, né? Então, é óbvio, você tem que fazer uma rotina. Tudo bem, você sai de casa, você tem que fazer rotina. Né? Chave, carteira, celular. Mislene, eu peguei tudo. Né? Aí eu deixo minha esposa ansiosa. Né? Então é assim, gente. Você começa a fazer rotinas. É importante? É importante. Mas que elas não te dominem. Você olhou ali, não, fechei o gás, tudo bem. Agora, se eu vou fechar a porta, aí eu tranquei a porta, eu abro de novo e tranco de novo, aí começa já a ficar de olho, gente.
Começa a ficar observando. Entende? Ainda não. Então tá bom, existe. Cabeça voada. O que você está fazendo nessa aula, Edith? A pessoa menos ansiosa que eu conheço. É ruim. Ai. A pessoa com essas expectativas egóicas vai entrando em um movimento de exigência, de garantia, de satisfação das expectativas, resultando em um estado de profunda frustração e ansiedade, porque quanto mais ela deseja que as suas expectativas sejam atendidas, mais se distancia delas, pois não é tentando controlar o mundo externo é que vamos realizar aquilo que esperamos. Por quê, gente? Se eu não tenho controle do meu íntimo, eu vou querer controlar onde? No externo. Se eu não tenho capacidade de fazer as minhas adaptações dentro, então eu tenho que resolver do lado de fora. E aí eu externalizo, crendo que fazendo essas 1000 rotinas, eu vou estar com tudo sob controle. É aquilo que eu falei, brinquei com vocês. Não, eu paro o carro de frente, porque se der algum problema de eu ter que sair correndo, eu não tenho que... É só acelerar. Aí você vai e já tem um trânsito 3 metros. Não adianta querer ter esse nível de controle. Não adianta. Porque eu estou sempre tentando que tudo à minha volta esteja perfeito para caso a vida apresente essa situação. Não, você tem que ter um mínimo de controle. Tudo bem. Mas não é ser displicente. Mas também não é ser exageradamente controlador. É extremamente cansativo. Muito cansativo. Muito cansativo. Você criar rota de fuga mental para tudo que você faz. Repare se a gente não faz isso. Criação de rota de fuga mental. Então eu sentei aqui, qualquer coisa, eu tenho aquela porta ali, tenho um banheiro aqui, tem comida ali embaixo, né? E eu não trouxe meu guarda-chuva. Será que vai chover? Aí começa. Aí vai. Não está perfeito. Não está perfeito. Aí eu vejo que tem um guarda-chuva esquecido ali. Ah, não, tudo bem. Aí começa a criar a rota. Hã? Se tiver esquecido, eu que esqueci, com certeza. Rota de fuga mental, a gente cria. Em todo ambiente que a gente vai. Ou em toda situação que a gente vai enfrentar. Vou fazer um exame. Né? Vou viajar de avião. Aí o que a gente já começa? Qual é a rota? Eu quero viajar na asa porque é mais perto, qualquer coisa. Então, exato. Então, olha só que coisa que a gente vai criando. E tudo bem. Assim, mas calma. Freia. Desacelera. Isso é a falta de fé no sentido de não botar na mão de Deus, de não fazer o movimento de confiança, exatamente, não estar em sintonia. Então, é uma falta de fé. É o que ele coloca aqui, o Alírio coloca, dessa onipotência que a gente traz para a gente. Então, por isso que ele fala do explícito e implícito. Qual é o explícito? Eu faço o papel de Deus. Então, eu tenho que controlar. E qual é o implícito? Não, eu creio em Deus, mas as ordens que eu sigo, que eu vou dar a ele, é a que ele tem que seguir. Repara, qual é a diferença de um para o outro? Nenhuma. Uma é eu tentando botar, não creio em Deus, eu duvido de Deus, então eu vou ser o onipotente da minha família, do meu trabalho. E a outra? Não. Eu creio em Deus, mas Senhor Deus, que seja feita a minha vontade. Essa hora do Pai Nosso, a gente some com a voz. Porque não quer, não crê. Tem dificuldade. Falta de fé. Porque não acredita que as leis divinas vão agir conforme deveria. Sim, mas repara que se as leis divinas estão me fazendo sofrer, o culpado é Deus? Não é. Quem semeia o destino nosso somos nós. Joana fala, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós estamos
semeando destinos cotidianamente, que a gente vai colher, só que a gente não quer. Sim, livre-arbítrio, uso do livre-arbítrio total, e eu não quero colher. Que entra aqui, no caso da Marilda, é o que acontece com Marilda. Ela deseja que o mundo à sua volta seja da forma como ela acredita ser o melhor, mas faz isso tentando controlar o mundo, o tempo e as pessoas. Se torna uma pessoa ansiosa. Quanto mais controle eu querer, mais ansioso vou me tornar, porque eu não sei lidar com esse tipo de poder. Porque, como ele falou, esse poder vai gerar frustração atrás de frustração. E a gente vai ficando mais ansioso, porque não sai de acordo com o meu plano. Podemos viver assim? Sim, pois somos livres para fazer as nossas escolhas. Mas não devemos, pois apesar de livres para fazer as escolhas, a consciência nos convida a desenvolver a virtude do discernimento para fazer boas escolhas, praticando a lei de liberdade em conjunto com as leis de responsabilidade e do dever. Estudemos agora essa figura 5, diferente da figura 4 que ele traz aí. Esse é o aspecto positivo. Aqui ele vai ensinar o aspecto positivo. Expectativa, você reparou, tanto no negativo e no positivo, há expectativas. Eu não estou falando assim, não tenho expectativas, porque elas vão existir. Mesmo que eu seja um espírito elevado, está acontecendo uma situação, você vai desenhar cenários para resolução, você vai gerar expectativas. Então, expectativas em relação às várias circunstâncias da vida, é igual. Aí o movimento 2 já muda. Se você pegar lá no quadro anterior, ele está egóico. Olha o ego fazendo a defesa. Aqui é o essencial. Aí ele já se coloca fora do ego, ele pensa além. Conexão com o sentimento de aprendiz, submissão à vontade de Deus. Talvez esse seja o aspecto mais difícil para nós. Perder o controle e ser submisso à vontade de Deus. A gente acha muito bonito quando a gente fala dos apóstolos, fala de Paulo, olha, né, vivendo a vontade de Deus. Quando chega a nossa vez de querer viver a vontade de Deus, foge, mas foge muito, com força. Amor e respeito às leis divinas. Entrega convicta a garantia de satisfação das expectativas. Repara que no quadro anterior, aqui ele está falando de entrega. No anterior ele está falando exigência. Então eu saio de uma exigência das garantias e eu entrego. Entrego as garantias das respostas da lei. Deus sabe o que é melhor para mim. Mas, novamente, não é aquela coisa do deixa a vida me levar. É óbvio. Né? Ah, não, Deus sabe o que é melhor para mim, eu não faço nada. Deus está... Né? Não é também Deus viver a sua vida e a sua parte. No final, gratidão e serenidade decorrentes da realização. Que a gente vai ter a gratidão e serenidade. Perfeito? Na página 78 vai explicar esse quadro como explicou da outra página 76. Como vimos, todo ser humano nutre expectativas em relação à vida, todo. Isso é normal e necessário para que tenhamos objetivos existenciais nas várias circunstâncias da vida. As expectativas são essenciais quando há uma conexão com o sentimento de aprendiz e uma submissão à vontade de Deus, pois todas as experiências de desafio que a providência divina nos providencia para vivenciar são imprescindíveis para a nossa evolução. Então, aqui a gente começa a fazer a reflexão de lá do início. Gente, se as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, por que que eu vou contra a minha própria consciência? É uma luta que eu acho que quando eu estou falando, eu não estou vivendo as leis de Deus, eu acho que é algo daqui para com fora, o externo. E não é as leis de Deus estão na minha consciência. Então, quando eu estou infringindo essas leis, a minha consciência está sendo mutilada.
eu estou em embate, em atrito com a própria consciência. E aí ele vai dando exemplo disso. Por exemplo, quando contatamos uma limitação no mundo à nossa volta, ou em nós mesmos, é porque ela é necessária para o nosso aprendizado como espírito imortal em evolução. Então, quando eu encontro uma barreira na vida, o que eu acho? Olha o pensamento, esquece gratidão, esquece tudo. Isso de novo. Eu começo a reclamar, eu começo a brigar com aquilo, eu começo a encasquetar tanto com aquilo, que aquilo se torna maior do que já é. Perfeito? E aí eu começo a brigar. Deus colocou isso aqui na minha vida, Deus me castiga diariamente. Uma não aceitação. E eu não reparo que aquilo está me fortalecendo. Todo palestrante fala disso, né? Reza pedindo paciência. Todo dia. O que vai acontecer na sua vida? Exercícios de... Vai ficar na fila do mercado, do banco, no trânsito. Porque só vai fortalecer paciência, igual músculo, se exercitar. Como diz Emir, né? Não é um pó de plim-pim-pim que vai... Pronto, toma paciência, joga na cabeça assim da pessoa e aí a pessoa se torna paciente. Não vai ser. Aí ia ser ótimo. Acredite, joga a paciência aqui. É o que a gente procura quando vai no atendimento fraterno. Resolve esse problema para mim, Lorena. Aí a Lorena vai te dar uma resposta que você não vai gostar. Não, vamos procurar resolver esse problema junto. E aí, né, ela está falando junto para ser caridosa. Mas o problema é seu, exclusivamente seu. A resolução é sua. Porque eu não posso pegar no livre-arbítrio do outro e fazer o que eu bem entendo. Não tem como. Somos, nesse momento, convidados à conexão com sentimentos de aprendiz e com a onipotência, onisciência e onipresença de Deus em nossas vidas, submetendo-nos à sua vontade. Essa postura é plenamente possível de ser desenvolvida em nós, fazendo exercícios de 3 virtudes fundamentais ensinadas pelo Mestre Jesus: amor, mansidão e humildade, conforme veremos em detalhes no próximo capítulo. O exercício do alto-amor, da mansidão e da humildade faz com que nós nos submetamos cada vez mais à vontade de Deus. A pessoa faz reflexões como estas: eu posso fazer esforços para superar todas as limitações que surgirem na minha vida, porque é a partir delas que eu aprendo a me tornar uma pessoa cada vez melhor, mais virtuosa. Com isso, a minha saúde emocional aumenta cada vez mais. Por que a gente chama o obsessor de mestre? O obsessor é um mestre, é um professor. Por quê? Porque ele está te colocando à prova. Ele está te mostrando quais são as portas que você tem abertas. Ele está te mostrando quais são as conexões que estão sendo feitas e que você pode muito bem impedir. É ensinamento. Mas eu me coloco na posição de coitado. E estou sendo perseguido. Não. A perseguição inicia porque há conexão. Se há conexão, eu estou permitindo esse assédio. E se esse assédio vem, é bem o que ele está falando aqui. Vem um problema, tira o obsessor. Veio um problema na minha vida. Eu falo isso, que bom, agora eu posso resolver, vamos ver se eu vou conseguir passar nessa aprovação. É assim que a gente vem? Não, não é. Não é. A gente tenta sempre fugir da dor e não abraçar a dor. E o processo de abraçar a dor, ninguém gosta, porque não é confortável, não é legal. Mas quanto mais eu luto contra a dor, pior fica. Porque a dor não é algo que vai sair quando você lutar contra. Você tem que entender por que essa dor dói. E às vezes você vê outra, o vizinho, passando pela mesma situação e você fica assim, por que ela não está tão revoltada quanto eu? E aí o que eu tento fazer? Eu tento vender minha revolta para ela. Não, mas você imagina, né? Vamos abrir um processo contra as leis divinas, porque tudo hoje abre processo. Então vamos abrir um processo contra as leis de Deus, porque juntos seremos mais fortes.
mas é um piquete na porta de São Pedro, então não vai adiantar nada disso. Por quê? Porque eu estou tentando colocar a minha revolta, a minha não aceitação, o meu não abraçar a dor e a entender por que eu estou naquele processo, para o outro. Por quê? O outro está me mostrando que é possível. E aí eu estou saindo da minha zona de conforto. E aí eu me coloco o quê? Abaixo. Coloco abaixo, coloco o outro acima, gero expectativa, e a gente acha que essas expectativas são só de questões da minha solução, mas às vezes é de como eu lido, são expectativas de como eu lido em determinadas situações. Por exemplo, vou fazer um exame. Aí, não, dessa vez eu vou ser forte, né? Eu vou criar expectativa. Vai dar tudo certo, eu vou ser forte, a resposta vai ser essa. Eu chego lá para fazer o exame, a enfermeira que eu estou acostumado não é. Já começou uma pontinha assim. É aquela que eu não gosto. Aí já começou a colocar. Por quê? Gerou uma expectativa de que ia dar tudo certo. Mas se fosse no meu padrão mental, que a gente falou há pouco, rota de fuga. A rota de fuga que a gente cria, mental. Então já não é a enfermeira que eu gosto, já não foi a sala que eu faço sempre, e eu começo a colocar. Aí já vou me sentindo estranho, e aí gerou ansiedade, gerou medo, gerou a revolta. Saio, chego em casa. Correu tudo bem, não correu? Porque na maioria das vezes corre tudo bem. Dificilmente aqueles pensamentos catastróficos que o Valírio falou ocorrem. Aí eu fico arrependido e culpado porque eu queria fazer com tranquilidade, eu não fiquei tranquilo, eu fiquei pensando, fiquei revoltado, fiquei com raiva. Por que não faz esse tipo de reflexão que ele acabou de lhe trazer aqui? Com esse tipo de reflexão, leva a pessoa a submeter-se cada vez mais à vontade de Deus em um processo de amor e respeito às leis divinas, porque ela conclui que as leis existem para fazê-la feliz. Com isso, ela pode se entregar convicta à garantia de satisfação das suas expectativas, pois elas se encontram em sintonia com as leis de Deus, presente em sua própria consciência, trazendo como resultado a prática das virtudes necessárias para uma vida de excelente qualidade. Aí a gente chega na figura 6, para a gente ir fechando o nosso estudo de hoje. O resultado desse esforço para cumprir as leis divinas e desenvolver as virtudes no coração é a substituição do estado de ansiedade por um estado de gratidão e serenidade decorrentes da realização das expectativas. Aquilo que a gente está falando toda a aula. Primeira chave, primeiro passo para vencer a ansiedade é virtude e gratidão. Enquanto eu não for grato, a ansiedade vai estar lá. Porque eu não percebo o quanto eu devo ser grato pelas coisas que eu já tenho, que eu conquistei, ou pelos processos que eu não estou passando nesse momento. Para que esse estado de gratidão aconteça, é essencial exercitar o equilíbrio. Isso aqui eu achei muito legal, gente. Equilíbrio existencial. Importante é refletir que o equilíbrio não é uma estação de chegada. Eu sou uma pessoa equilibrada. Alcancei, o nirvana do equilíbrio. Estou lá no ápice. Ou seja, onde se chega e permanece. Mas um movimento que se exercita constantemente. Vocês já pegaram um pêndulo? Para você manter ele equilibrado, você tem que ficar o quê? Fazendo um esforço. Qualquer coisinha aqui já saiu do equilíbrio. Aí ele já começa a balançar. Então, se você está segurando o pêndulo e ele está, você está. Descambou, ele já desequilibrou. Então, manter equilíbrio sobre as virtudes e exige esforço. Mas não é o mesmo esforço que exige manter as máscaras que a gente estava conversando há pouco, de mascarar a realidade que ele trouxe. Isso é muito mais custoso e forçoso. É melhor manter equilíbrio das virtudes do que manter máscara. E a gente não percebeu isso ainda. Não percebemos. Manter o equilíbrio não é uma forma artificial. Agora eu sou um homem santo. Eu falo baixo porque eu sou uma pessoa tranquila e serena. Eu ando devagar, eu faço as coisas devagar.
primeiro revés eu já saio da curva. Aí os pêndulos das virtudes ficam tudo desequilibrado, indo para os polos. Porque estava vivendo algo artificial. Então esse pêndulo, e aí a figura 6, ele coloca o que ele colocou lá no início desse capítulo. Então a gente tem experiências, desafios e experiência e estímulo. Tá? O que é o... Aqui ele coloca como desagradável e aqui ele coloca como agradável. Perfeito? Então eu tenho experiências e essas experiências vão acontecer com todos nós. Tanto positiva quanto negativa. Tá? Todas elas geram aprendizado, experiência e aprendizado. Todas elas vão gerar o aprendizado. Esse aprendizado vai sair 2 aqui, ó. Aí vai depender. Acertos, ele vai ter uma percepção, que são os acertos e os erros. Porque de acordo com o que eu vivi, com o que eu experienciei, vai ter um momento que eu vou fazer uma reflexão. Deu certo, deu errado, podia ter feito assim. Tá. Absorveu. E aí você vai fazer essa reflexão de acertos e erros. Tá? Que vai gerar conquista êxito, como ele coloca aí no livro, e conquista aprendizado, que voltam para cumprir as leis divinas, desenvolvendo virtudes essenciais à boa utilização do tempo. Então, as leis divinas foram executadas. E aí eu vivo de acordo com a minha consciência. Tá? Então, percebe que aí eu vivo com a suavidade e leveza. Esse processo é salutar. O problema é quando eu, em vez de experiência, dentro dessa experiência, eu começo a gerar, não aprendizado, mas expectativa. Eu fico gerando expectativa dentro dessa experiência, e essa expectativa, ela sempre não vai dar certo. Porque não vai ser de acordo com como a gente espera, quer. Às vezes acontece melhor, às vezes acontece pior. Mas percebam que se eu estou gerando expectativa em demasia, eu estou gerando ansiedade. Então, acho que esse trecho do capítulo aqui, ele vai falar mais disso, tá? Daquela nossa onipotência e da nossa expectativa. Solução, ele coloca gratidão e serenidade. Na próxima aula, nós vamos seguir aí do final da 79 e vamos até o final. Eu acho que não vai dar. Não vai dar para ir até o final, não. Porque isso é um capítulo longo. Mas a gente vai fazer aqui. Hoje é 11, isso, dia 18. Pois é, aqui ele vai falar do que até o Otto falou, da fé, tudo, mas eu acho que a gente vai até a página 86, mais ou menos, tá? Vai ser aproximado ali. Porque aqui nesse trecho próximo do livro, ele vai ensinar o seguinte: o que é da minha conta e o que não é da minha conta. Eu começar a fazer essa avaliação. O que eu dou conta, isso é da minha alçada. Não, isso não é da minha alçada, é a do outro, e eu não vou manipular o outro, porque a gente aprendeu isso hoje, eu não vou manipular o outro. Ou é de Deus, eu não vou tentar ser Deus ou colocar ordem em Deus. Beleza. Isso que não está no meu controle, como eu vou aceitar? É bom, né? Isso é difícil. Que é a próxima aula. Perfeito? Então, que Jesus nos abençoe nesse momento, trazendo tranquilidade sempre aos nossos corações, nos fortalecendo no bem, na serenidade, e que as atividades da casa prossigam e transcorram também com essa mesma paz que tivemos nesses momentos de aula, de troca,
Que a nossa irmã Enir, que fará uso também da palavra logo a mais na palestra, também seja envolvida pelos seus mentores e pelos mentores da casa. Que assim seja, graças a Deus.